mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse podcast. Hoje a gente recebe o Dr. Edgar, acupunturista, nutrólogo também, né? E trabalha com medicina tradicional chinesa. Sim. Deixar ele se apresentar. Bom, pessoal, boa tarde. Espero que esteja tudo beleza com vocês, né? Como o André falou, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário. Formei aqui na Universidade de Brasília, UNB. Fiz o mestrado em São Paulo, lá na USP. E tenho pós em medicina chinesa veterinária e sou aluno de nutrição humana no momento. Na UNB também, é. Pô, legal. Bem bacana. Eu formei lá no UNB também, mas... É? Formei em 2003. Eita. Sou da quarta turma. Quarta turma. Eu sou da 17ª. Tem um Hoje em tempinho dia já também tá bem já, né? mais... Foi 2011 que eu formei. mais interessante lá, porque a época que eu estudei lá, o trem era... Sim, melhorou bastante. era... E como é que surgiu a ideia de trabalhar com medicina integrativa, né? E a parte de medicina tradicional chinesa? Cara, surgiu mais ou menos assim. A gente faz a faculdade e aprende ali a medicina convencional, digamos assim, né? Alguns termos eu fui escutar a respeito, né? Bem depois de ter formado e tal. E aí eu comecei a ver que, às vezes, os tratamentos convencionais não funcionam tão bem, né? Assim, eles são bons principalmente para aqueles momentos agudos. O paciente está em crise e tal, então para tirar da crise, uma medicação convencional, um tratamento convencional funciona muito bem. Mas não é tão interessante, na minha visão, pelo menos, para o tratamento crônico, digamos assim. E aí, nesse sentido, essas terapias integrativas, né, elas ajudam muito o paciente, diminui a quantidade de efeitos colaterais, embora possam acontecer também com os tratamentos, digamos assim, naturais, né? Mas geralmente são mais raros e são mais brandos quando acontecem. Então, pensando nisso, eu comecei a me interessar por essa área, né? Inicialmente com alimentação natural, depois procurei fazer a pós, né? Estudar a medicina chinesa veterinária. Assim, o primeiro contato que eu tive com acupuntura, as coisas, foi na primeira semana veterinária da UNB, Sério? que a gente trouxe Nossa. o Stélio Hum, para falar. E aí foi o primeiro contato que eu cheguei, na época, a ler algumas coisas e tudo, mas aí a gente vai... aham. assim, deixa eu ver, a primeira semana acho que foi em 99, 2000, por aí. Você não tinha o avanço que você tem hoje, até na mentalidade dos próprios veterinários e dos tutores com relação a essas terapias integrativas, né? E até eu tive aqui conversando com a doutora Joana Barros, e aí realmente a gente estava comentando exatamente isso. Essa questão da medicina integrativa é você passar a ver o animal como um todo, e não só Sim, como sim. uma patologia específica que você precisa tratar. Uhum. Né? E a medicina tradicional chinesa trabalha também com isso, né? Sim. Essa questão de ver o animal como um todo e não como... Como uma doença específica, né? É. Em determinado ponto e tal. Sim, sim. Ela é bem interessante. Eu acho que, assim, até mostrando a imagem, né? O Yin Yang, mostra muito disso, né? Que existe forças complementares, forças que não se anulam e que precisam estar em equilíbrio, né? Um exemplo clássico é a questão, por exemplo, do dia e da noite. Qual é mais importante? Não dá para falar, os dois são importantes, né? Então, e é um ciclo, termina o dia, começa a noite, termina a noite, começa o dia e tal. E o Yin Yang surge meio que com essa ideia, né? Dessas forças complementares sendo enxergadas inicialmente na natureza, mas depois ali no corpo humano, nos animais, né? Isso é base da medicina chinesa, essa teoria do Yin Yang. Porque eu lembro até, eu falei assim, a referência maior que eu tenho exatamente foi esse mini curso que eu fiz com o Stélio. Que você tem, inclusive dependendo do período em que você tem um agravamento daquela coisa, você consegue ter uma noção melhor de qual meridiano, de qual ponto, Sim, não é? sim, tem os horários dos órgãos, né? Eu até trouxe uma imagem depois para mostrar, acho que vai ficar mais fácil de entender, mas é bem isso, né? Às vezes tem um sintoma que acontece ali de madrugada, o cachorro começa a tossir, sei lá, entre 3 e 5 da manhã, tal, você, opa, esse dado é importante, porque tem um órgão que está em maior evidência, maior atividade naquele período.
né? E pode ser o contrário também. Pode ser ali, sei lá, no início da tarde ter determinado ponto está refletindo o órgão que está no horário oposto, digamos assim, né? Também pode acontecer essa manifestação. Então, essas questões de horário de manifestação de sintoma, da forma como do cheiro, né? Esses dados são importantes na medicina chinesa. Geralmente, a anamnese é bem longa, né? Principalmente a primeira consulta dura pelo menos 1 hora ou mais, conversando ali com o tutor, né? Fazendo a anamnese do paciente, é bem detalhado. A gente tinha como veterinário lá no Hospital do UNB o Rodrigo, que era da Canis. Hoje em dia ele está na Espanha, montou uma Canis lá. E exatamente isso que ele comentava, porque ele mexia com essa parte também, trabalhava com essa parte de medicina chinesa. E exatamente o que ele dizia, que a primeira consulta é muito... Às vezes algum detalhe pode te levar a que pode parecer para a gente uma informação desnecessária e é extremamente útil, né? Com certeza, com certeza. Né? E assim, e a aceitação hoje em dia? Porque, como eu te falei, na época que eu formei não era algo tão... Tanto que eram chamados de tratamentos alternativos. Hoje em dia a gente já entende como medicina integrativa. Sim, sim. Então, a aceitação aumentou muito, né? Eu percebo que o que as pessoas têm é que, assim, se eu sou submetido a um tratamento de acupuntura, sei lá, eu tô com dor nas costas e tal, vou lá, a pessoa, né? Ela pensa, mas meu cachorro também está com problema, será que a acupuntura pode servir? As pessoas estão numa linha também de ter uma alimentação mais saudável. E aí vem assim, poxa, eu vou dar uma alimentação mais saudável para o meu cachorro. Então, eu acho que é muito reflexo do que acontece na medicina humana, né? Da forma como tem caminhado, acaba refletindo com o tempo na medicina veterinária. Então, a aceitação é muito grande, é muito boa. O que até... que eu comentava muito assim, que no humano você ainda tem o fator de crença, né? Eu vou fazer isso aqui porque vai me ajudar. O cão, ele não tem esse, se fizer isso eu vou melhorar. Sim, sim. Então, eu acho que a resposta é muito mais, como é que eu posso dizer, mais efetiva. E você vê ali o resultado no animal e não tem esse fator crença. Sim, sim. Né? E talvez por isso que tenha se feito um uso maior na veterinária para casos crônicos de dor. Pelo menos o que eu tenho visto é mais dor, pelo menos no caso da acupuntura. Sim, sim. É usado também em tratamento de casos de convulsão, né? Eu tenho usado muito para tratamento de cães com sequela de cenomose. Funciona muito bem, eles têm aqueles espasmos, né? Então funciona muito bem amenizar o quadro e, em alguns casos, cessar completamente, né? Mas geralmente quando não cessa, ameniza muito, melhora muito a qualidade de vida, né, do animal. E quando a gente fala em medicina chinesa, não é unicamente a acupuntura só. Sim, sim. Né? Você tem inúmeras técnicas aí que você pode usar. Sim, a medicina chinesa ela tem 5 campos. Um deles não dá para usar com os animais. Mas quais são os campos? São as técnicas de acupuntura, são as técnicas de massagem terapêutica, dietoterapia chinesa, fitoterapia chinesa e o Tai Chi Chuan. São aqueles movimentos mais complicado pro cachorro. O Tai Chi Chuan não dá para aplicar com eles, né? Mas as outras técnicas são sim aplicáveis e funcionam muito bem. Né? E como é que são? A acupuntura, tranquilo, só com as agulhas, e essas outras? Sim. Então, essa parte de acupuntura, digamos assim, eu vou falar de estimulação de pontos, porque existem outras técnicas, né? Tem, por exemplo, a murcha-bustão, que você pega um bastão de uma planta chamada artemisia, tem a versão que é feita com a folha seca, né, da artemisia, só que eu não gosto particularmente de usar nos cães, porque faz muita fumaça e tem um cheiro muito forte. Então, para eles deve ser insuportável. Acaba sendo uma situação mais estressante do que... Isso, e o tutor também provavelmente vai ficar com muita raiva de você, porque a casa dele vai ficar com cheiro de artemisia por dias, assim, né? Já a moxa carvão é feita com o carvão da planta e ela tem um cheiro, assim, muito suave, absurdamente suave comparado com a outra e praticamente não sai fumaça. E aí a gente pode estimular os pontos por aproximação da moxa, né? Ela fica muito quente, fica em brasa, né? E a gente estimula ali os pontos aproximando. Não chega a encostar para não queimar.
Quer dizer, até pode se encostar, porque assim, variam as técnicas, né? Então, às vezes eu tenho um local ali que eu preciso dar um estímulo mais forte, se fosse um estímulo de ataque, digamos assim, né? E eu posso dar uma queimadura ali, bem Você breve, vai para fazer um gerar uma estímulo mais cicatriz. constante. Isso, porque essa cicatriz ficando ali naquele ponto, vai ter um estímulo mais contínuo ali, após a sessão ainda vai ter esse estímulo, né? Até essa cicatriz sarar. Então, é possível também. Mas geralmente são técnicas que a gente aproxima a moxa, né? A gente pode estimular, principalmente com a moxa, não apenas o ponto, mas o meridiano, né? O canal ali em questão. Tem até umas imagens depois para mostrar. Aqui, ó, só eu acho legal voltando no Yin Yang, né? Como que o Yin Yang se aplica no corpo. O Yang é muito associado à energia, à luz e tal. O Yin é mais associado à matéria, a coisas físicas, né? E, e aí entra aquilo também, né? O Yang está associado à luz, o Yin à sombra. Então é mais ou menos como se tivesse luz sendo jogada em cima do cachorro e essas áreas em verde seriam, digamos assim, as áreas iluminadas, né? São áreas Yang do corpo. E as áreas em sombra seriam as áreas Yin, onde tem o predomínio dos meridianos, que a gente vai ver depois, né? Que são ali os órgãos, e os meridianos eles são divididos também em yin e yang. Os órgãos são divididos também em yin e yang. E assim, compreender esses pontos é fundamental para fazer o tratamento ali adequado, né? Porque, é, Tanto do o- diagnóstico quanto do tratamento depois. os meridianos são voltados, se não me engano, eles recebem nomes de órgãos, não é isso? Isso. São. Eu ainda lembro algumas coisinhas. Né? E aí eles têm pontos específicos para. Isso. Os meridianos, eles têm ali seus pontos, né, ali nos caminhos deles, e a quantidade de pontos é variável entre os meridianos, né? Geralmente os meridianos Yang, eles têm uma quantidade de pontos muito maior do que dos meridianos Yin. Mas volta naquilo, não existe um que seja mais importante ou menos importante, né? Volta naquele do Yin e Yang. O que é mais importante, o dia ou a noite? Os dois são importantes, né? Porque você trabalha com o fluxo ali de energia Sim, girando como um todo. sim. Se não me falha a memória, eles meio que se interligam, não é? Sim, se interligam. E é só mostrar aqui, ó, como que funciona a questão também yin e yang no braço, na perna do cachorro, né? Essas áreas mais laterais do corpo, elas são yang, e as áreas mais mediais são yin. E aí os meridianos yang, eles tendem a correr nos membros pelo lado yang, ou seja, mais lateralmente, né? E os meridianos yin, eles correm medialmente ali nos membros. Entendi. Só pra gente poder dar uma ideia mais ou menos de quem estiver ouvindo apenas, né? A imagem é da pata, né? Sendo Sim. que a parte lateral, que seria voltado para fora, Isso. vai estar em verde, e a parte medial, que seria voltado para dentro, está em roxo. E aí essa parte medial em roxo seria Yin e a outra Yang, Isso, perfeito. né? E tem como, aí curiosidade mesmo, tem como, porque em ser humano você tem o tal do, você faz a análise pelo pulso. No cão dá para fazer também? Dá pra fazer. A gente faz ali na parte de trás da perna dele, Uhum. se não me engano, na artéria femoral. É femoral? Não lembro agora. Me fugiu, acho que é. E a gente sente o pulso por ali, e é uma das possibilidades de diagnóstico. Da gente sentir se, sei lá, se o cachorro, ele tem, o gato, né, enfim, a espécie, ele tem uma doença mais ligada ao yin ou mais ligada ao yang. Só que tem, digamos assim, pormenores, né? Por exemplo, o yang é associado a doenças de calor, mas um animal, por exemplo, pode estar com uma doença de calor porque tem muito yang, que é o calor, né? Ou então, na verdade, o yin diminuiu, e aí tem O um calor desequilíbrio. falso, digamos assim, né? O yang está normal, mas o yin diminuiu, que seria o frio ali, digamos assim, né? E aí tem como a gente identificar essas diferenças no pulso, né? A mesma coisa o frio, né? O frio pode ser por uma deficiência de yang ou por um excesso de yin. Pode, embora seja muito raro ter um excesso de yin, mas é uma possibilidade também.
Você pode passar o próximo, por favor? Aí também a gente falou ali do Yin Yang, né? Uma outra parte que é fundamental também para o diagnóstico e tratamento é entender a teoria dos 5 elementos. O Terra, nome, fogo, ar. isso, né? Na verdade, fogo, terra, metal, água e madeira. Esses são os 5 elementos na medicina chinesa. Só que assim, o pessoal mais hardcore vai preferir, não, são 5 movimentos, né, tal, é o termo mais correto. Mas eu acho mais fácil de entender falando 5 elementos, né. E aí, a ideia é que um elemento, ele gera o outro. E aí vai se fazendo o ciclo. É que seria fogo, Isso, fogo em vermelho, terra em amarelo, metal, metal água e e madeira. madeira. Isso. Entendi. Pode passar o Sendo próximo. um complementando o outro, ou um gerando o outro. Isso, e é justamente o nome, ciclo de geração, né? Uhum. Um vai gerando o outro. Então, passa o próximo, por favor. Então, aqui, um desenho que eu fiz que ilustra bem, né? Se a gente começar aqui, por exemplo, pelo elemento madeira, né? Tem essa árvore, o madeira está associado ao verde, principalmente, né? Isso é importante, por exemplo, quando a gente pensa lá na dietoterapia. Geralmente, alimentos verdes vão tratar de doenças Do elemento. do elemento madeira, né? Que está ligado aos órgãos fígado e vesícula biliar. Então, essas cores são importantes, principalmente nessa parte de alimentação, de fitoterapia. Então, a madeira ela é queimada e gera o fogo, o elemento fogo. O fogo vai apagando, as cinzas vão ficando e surge o elemento terra. O metal, a terra, né? Tem ali os seus minerais e tal, e da terra é extraído o metal. E o metal pode-se criar recipientes para conduzir, para conter a água, né? E a água, ela nutre ali a planta e surge a madeira. Ou Então, seja, é todo é um ciclo. sim. É um ciclo, e quando esse ciclo está funcionando, existe saúde. Quando tem algum problema nesse ciclo, Ainda que aí, por menor ou maior grau. sim, gera doença. E aí, assim, por exemplo, vamos supor que o elemento madeira, os órgãos do elemento madeira adoeceram. Isso vai gerar um problema para o elemento fogo, que se não for tratado, vai gerar um problema para o elemento terra. Acaba E sendo uma aí reação vai em indo cadeia. em cadeia, justamente. Vai ficando um problema maior. Então, a própria compreensão desse... O entendimento desse ciclo Sim, faz com que você tenha uma noção... da forma de tratar, né, de direcionar o tratamento. Aí a gente tem também o ciclo de controle, que a ideia é assim, a gente, por exemplo, o elemento madeira é a mãe do elemento fogo, o fogo é a mãe da terra, e assim vai. E aí, nesse raciocínio de mãe e filho, a gente tem os avós, digamos assim, né? Então, por exemplo, o elemento madeira é a mãe do fogo e a avó da terra. O elemento fogo é a mãe da terra e avô do metal, e assim sucessivamente. Então, o elemento mãe, ele gera. O elemento avô, ele controla. Então, por exemplo, do metal eu faço um machado que eu Que, corto a madeira. A madeira, eu sugo os nutrientes da terra. A terra vira ali, digamos assim, uma lama e meio que contém a água, digamos assim, né? uhum. A água apaga o fogo e o fogo derrete o metal. Então tem o ciclo também de Então são controle. forças que se complementam e se anulam. Sim, que se Que a gente volta controlam, pro né? Yin. Isso, pro Yin, pro Yang. E assim, o ciclo de controle também funciona depois, lá na frente, quando a gente vai pensar no tratamento. Também a gente leva isso em consideração. Por exemplo, tal elemento está em excesso, né? Sei lá, a terra está em excesso, por exemplo. Os órgãos ali, o estômago e o baço são ligados ao elemento terra, eles estão com muita energia, digamos assim. Então eu posso estimular a madeira, porque a madeira vai controlar a terra. É uma possibilidade de tratamento. Então é importante conhecer também esse ciclo de controle. Pode passar, por favor? E aí a gente começa a interagir as coisas, né? A gente falou do Yin, do Yang, e aí agora a gente começa a falar dos órgãos da medicina chinesa, né? São chamados de Zhang Fu. Zhang são os órgãos e Fu são as vísceras, né? Qual a diferença entre um órgão e víscera? O órgão são maciços, digamos assim, as vísceras são ocas. Então, por exemplo, e assim, o Zhang, né? Os órgãos eles são ligados ao Yin, perdão, e as vísceras ao Yang. Então é daí que vem a nomenclatura dos meridianos. isso, daí que vem. Então,
Nos Zang, né, nos órgãos Yin, a gente tem o pulmão, o coração, o fígado, o baço e o rim. Já no Yang, que são as vísceras, a gente tem o estômago, intestino delgado, intestino grosso, vesícula biliar e a bexiga. E essa é a divisão, mas a gente pode pensar nos órgãos também como associado aos elementos, que aí eles formam pares. Pode passar, por favor. E aqui eu deixei nesse desenho essa associação, né? Então o elemento madeira é o fígado e a vesícula biliar, ou seja, tem um representante yin e um representante yang. Já o fogo é o coração e o intestino delgado. Já o elemento terra é o estômago e o baço. O elemento metal, pulmão e intestino grosso. E por fim o elemento água, rim e bexiga. Então são essas associações aí que a gente faz e que também são importantes para o tratamento. Acaba que realmente, assim, como você falou, né, essa anamnese inicial, ela realmente você precisa de muito detalhezinho, né? Sim, sim. Para poder E eu acho importante definir o tratamento. Sim. Uma coisa que eu gosto de fazer também, assim, ali no agendamento, já informar o tutor. Olha, vai demorar um tempo e tal, então se prepara, porque às vezes o tutor não agendou ali, ele acha que vai ser mais rápido, né, e fica com pressa e não dá certo. Então já informa o tutor, vai durar pelo menos 1 hora, pode durar mais, então vamos separar um tempo que dê pra gente realmente conversar e tal, ver o animal. Aqui entrando naquilo dos horários, né, que a gente tinha falado lá no começo, né, que o cachorro tosse 3 da Eu manhã. lembro exatamente que o Stelly tinha comentado isso, desses horários. Sim. E qual que é a ideia desses horários? É onde o Qi, né, que é energia, que os mais hardcore, novamente, eles não falam Qi, eles falam Ti. Mas eu gosto de falar Qi. É uma questão de nomenclatura. E aí é o horário que o Qi está mais presente no meridiano ali em questão, né? Então, por exemplo, o ciclo ele começa por convenção às 3 da manhã ali no pulmão, representado pela letra P. E aí, então, entre as 3 e as 5 da manhã, a energia está fluindo principalmente no meridiano do pulmão. Então, aí voltando naquilo, o cachorro tosse 3 da manhã, 4 da manhã, opa, está no horário do pulmão. Então, pode ser um problema que está ligado ali ao pulmão realmente. E aí vai, às 5 da manhã passa para o intestino grosso, até às 7, depois estômago e assim sucessivamente, né? E a gente vai vendo que sempre são duplas, né? Então, por exemplo, fígado e pulmão são Zang, são órgãos, né? São Yin. Já intestino grosso e estômago são Fu, são Yang. Vai tendo essa alternância. Ciclo positivo e negativo, por assim dizer, a grosso modo. Isso. Pode passar o próximo, por favor? Aqui eu deixei separado, né? Onde está branco é Yang e onde está rachurado, né? São os órgãos Yin. Pode passar o próximo. Aqui separado também pela questão dos elementos. Aí aqui já surge uma coisa que não estava nos desenhos, né? A gente tem 2 elementos fogo, na verdade, que são ali embaixo o coração, o intestino delgado, e a gente tem o pericárdio e o triplo aquecedor. O triplo aquecedor é um órgão que são as cavidades, na verdade, a cavidade torácica, abdominal e pélvica. São 3 cavidades, por isso triplo aquecedor. E aí são 2 elementos fogo, digamos assim, né, na medicina chinesa. A medicina chinesa em si, como eu citei no começo, ela é bem integrada, né? Acaba que a gente tem meio que a visão de filme, né? Mas apesar de parecer muito aleatório, isso tudo tem uma base científica atualmente bem estudada. Sim. Né? Não é algo totalmente aleatório. Né? Sim. Então, assim, geralmente associado aos pontos de acupuntura, né? Existem nervos, existem vasos sanguíneos e linfáticos. E assim, existem conexões nervosas que ligam o exterior ao interior. Porque a ideia dos meridianos é essa, né? Eles surgem no exterior, fazem esses caminhos externos, digamos assim, mas eles vão para dentro também. Então, o meridiano do pulmão
ele corre ali superficialmente na pele, mas um ramo dele vai lá no pulmão, internamente. E por isso que seriam os pontos de estímulo para aquele local. Por isso que determinado, por exemplo, tem um ponto aqui que é o IG4, que é o intestino grosso 4. Poxa, na mão vai agir lá no intestino grosso e tal, mas não, o meridiano do intestino grosso ele vai correr superficialmente, mas em algum momento ele entra, ele internaliza, passa pelo intestino grosso e externaliza. Então, por isso que acontece. O que se sabe da possibilidade de um estímulo somato. Nossa, cara, fugiu. Assim, é uma associação entre um estímulo físico com o sistema parasimpático e simpático. Então, eu faço um estímulo aqui na mão, por exemplo, segue um sinal até o cérebro, por exemplo, um sinal nervoso, né? Existe uma sinapse ali até o nervo vago, que vai um neurônio ali dentro do nervo vago lá para o órgão, por exemplo. Então, essa é uma possibilidade de estímulo assim externo, né? No caso, por exemplo, de tratamento de dor, aí já é uma ideia de estímulo mais local. Então, sei lá, o cachorro está com dor nas costas, por exemplo, eu posso selecionar pontos ali do local que vão gerar, que vai gerar ali um estímulo para a liberação, por exemplo, de endorfinas endógenas, né, que o próprio animal produz. E isso gera analgesia. É uma outra possibilidade, uma visão assim, científica, digamos assim, né, ocidental a respeito da acupuntura e como que ela funciona. Apesar de existir assim dificuldade, por exemplo, quando você vai testar, porque como você vai fazer um grupo controle de uma agulha? Tem como. Então, e aí eles tentam, né? Tem a possibilidade de usar, por exemplo, uma agulha não penetrante. Então, por exemplo, vai testar aqui na mão, então tem um grupo tratamento que vai receber mesmo ali a inserção da agulha. O outro grupo vai receber uma espuma ali, vai colocar uma agulha, mas ela não vai penetrar. E aí funciona como controle. Então, assim, existem certas dificuldades com relação a essa pesquisa, né? Porque Mas, também existe muito a ocidentalização da questão, sim, né? Porque a gente tem que levar em conta que no surgimento da própria medicina chinesa, você não tinha era muito essa mais base empírico científica, né? E do filosófico, né? A que... gente está falando de elemento fogo, Sim, de de como elemento você vai madeira, canalizar yin essa energia para yang. que ela Sim, possa atingir sim, aquilo. Então é uma visão mais ampla, sim. E né? mais filosófico, né? Por isso que é importante a gente... É muito difícil, ou até impossível entender a medicina chinesa com o olhar da fisiologia ocidental, de termos e tal. Enfim, é muito complicado, Porque a própria né? mentalidade deles é outra. Sim, E aí eu volto a falar como eu falei no começo. Eu percebi muitos cães reagindo de forma positiva e não tem aquele fator crença. sim. Né? Se botar a agulha aqui, eu vou melhorar aqui. Uhum. E no cão ele não tem, se vai botar aqui, eu vou melhorar aqui, então tá bom. Aham. Então ele tem uma resposta efetiva Sim, daquele tratamento. sim. Funciona, né? E aí uma coisa legal também, interessante sobre o ciclo, para a gente ter uma noção melhor de como que a energia realmente flui no corpo inteiro. Começa no tórax, vai para a mão, da mão vai para a cabeça e tal. Isso acontece durante o dia. Então, ali o pulmão, por exemplo, começa no tórax, o meridiano do pulmão, e ele termina na mão. Daí, o meridiano do intestino grosso começa na mão e vai para a cabeça. Do estômago começa na cabeça e vai para o pé. Do baço começa no pé e vai para o tórax. E aí fica esse ciclo durante o dia inteiro, né? Tórax para a mão, da mão para a cabeça para o pé, do pé para o tórax e tal. Vai se repetindo e nisso a gente vê, digamos assim, o fluir da energia desse Ki durante o dia, né? Ali no corpo. Pode passar, por favor? Aqui eu coloquei resumidamente os meridianos, né? Então, por exemplo, do pulmão começa ali na mão do cachorro, vai até Perdão, começa no tórax e desce para a mão, né? Aí do intestino grosso começa na mão A e sobe mão. para a cabeça. Aí do estômago começa na cabeça e desce lá para o pé. Do baço começa no pé e vai para o tórax e tal. E assim vai indo esse ciclo, né? Durante o dia inteiro, que percorrendo ali esses E aí caminhos. esse ciclo ele vai para um lado, depois para o outro.
Isso? Não, os meridianos, eles são bilaterais. Então, por exemplo, eu tenho o meridiano, por exemplo, do pulmão, começa no tórax e vai à mão. Tem um desse lado e um do outro. E assim para todos. Eles correm bilateralmente. Aí aqui eu vou mostrar depois de forma mais simplificada, né? Mas só para ter a ideia dos pontos, né? Que os pontos estão espalhados no corpo do animal e eles estão ali nesses meridianos, né? E aí talvez uma curiosidade sobre o surgimento da acupuntura, provavelmente eles foram descobrindo diversos pontos, eu coloco, faço um estímulo aqui e acontece isso, faço tal, e eles foram percebendo que existia um caminho, né? Opa, dá para ligar esse ponto com esse aqui, tem efeito semelhante e tal. E foram descobrindo ali os meridianos. E aí provavelmente depois de descobrirem ali esses meridianos, eles, opa, será que não existem outros pontos nesses caminhos? E foram descobrindo outros pontos, né? Até chegar aí E aí, esses nos pontos mapas têm atuais. relação também com a massagem, como você estava falando, seria tipo doin, esse trem? Isso também pode funcionar. As técnicas de massagem a gente pode estimular esses pontos. Pode estimular também, no caso da massagem, né, o meridiano em si. Também é possível. Igual eu tinha falado com relação à moxa, né? Você pode estimular ali o meridiano com a massagem também. Aí eu fiz um esqueminha bem simples, né? Só para mostrar que o meridiano do pulmão, né? Começa no tórax, termina na mão. Pode ir próximo. Aí o intestino grosso, né? Volta para a cabeça. E do estômago da cabeça para o pé. Do baço do pé para o tórax. Então, na verdade, E ele assim vai vem indo, né? de dentro para fora, e Isso. volta, E e vai. fica esse ciclo. O dia inteiro. O dia inteiro. Pode passar, por favor. Aí, intestino delgado, bexiga, né? A bexiga tem um ponto interessante porque ela começa na cabeça, ela vai até o pé, mas ali na região das costas, Ele ela ramifica. ramifica, né? E lembrando que é bilateral, então meio que ficam 4 ramos ali durante uma parte ali E das os costas. mesmos pontos estão de um lado e do outro ou são pontos diferentes? Não, são pontos iguais. Iguais? Assim, perdão, com relação aos meridianos, né? Com relação à Não, bexiga, são iguais dos dois lados, né? não, Tem é os isso que mesmos eu perguntei. pontos. Do lado Isso. direito, lado esquerdo, é a mesma coisa. Isso, sim. Tem um ponto, por exemplo, G4 na mão esquerda e G4 na mão direita. Isso faz com que você possa ter uma estimulação um pouco mais intensa ou menos, conforme você quiser, isso? Sim, é possível, mas talvez não seja necessário. Eu não acho que seja necessário. É, mas às vezes também assim, é útil porque, sei lá, por algum motivo eu não posso acessar o braço direito do pet, mas, poxa, tem o braço esquerdo ali, né? Então tem essa utilidade também. Aí o rim, o pericárdio, o triplo aquecedor, vesícula biliar. Você vê que, assim, embora eu não fui falando, mas os meridianos Yang, eles são mais longos. Tendem a ser mais longos, né? Do que os meridianos E sempre o Yin. mesmo esquema: tórax, mão, Cabeça, pé, tórax. tórax, isso, o dia inteiro, assim. E A aí, energia então, com vem isso, essa energia flui no corpo no inteiro corpo o dia inteiro. inteiro. Isso, o dia inteiro. E quando essa energia está fluindo de forma normal, é saúde. Se tem uma interrupção nesse fluir da energia, é doença. É algum problema que aí a gente vai identificar onde é que esse problema está acontecendo, né? Aqui lembra que a gente falou do pulso, que dava para identificar e tal? Esse desenho, ele traz essa ideia, né? Por exemplo, eu posso ter um pulso fraco e lento, um pulso forte e lento. O lento está associado a doenças de frio, digamos assim. Então você vai pegar lá o pulso do cachorro, do pet ali, e vai sentir esse pulso devagar. Mas esse pulso pode estar devagar e pode estar fraco, você quase não sente. Ou pode estar devagar e pode estar forte, o que é muito raro nesse caso, né? Mas aí, se está fraco e lento, é deficiência de Yang. Então, a grosso modo, o Yang é associado ao calor, o Yin é associado ao frio. Se eu tenho uma deficiência de Yang, o frio vai predominar. E aí eu sei, opa, se está com deficiência de Yang, eu vou estimular Yang para ele normalizar. Outra possibilidade é desse Yin ter aumentado. E aí está sobressaindo novamente o calor, mas o Yang está normal. Então eu tenho que diminuir esse Yin. Então a gente tem que ter a perspicácia, digamos assim, de perceber o que está acontecendo. Beleza, o pulso está lento, mas será que está lento por excesso de Yin ou por falta de Yang? E aí Perdão, pode voltar, por favor?
a força desse pulso vai indicar isso. Qual que está faltando, qual que está em excesso, né? Aí o outro... Pode passar, por favor? Aí outra possibilidade são as doenças de calor, que também podem ser por excesso de yang ou deficiência de yin. Então, se eu tenho um pulso rápido, isso demonstra que o animal está com calor, né? O calor está associado a movimento, né? Então, é um pulso mais rápido. Se é um pulso rápido e forte, demonstra excesso de yang. Tem muito yang e o yin possivelmente está normal. Assim, a tendência é que, se isso permanece por muito tempo, o yang começa a consumir o yin. E aí você pode ter os dois problemas, na verdade, né? Mas, assim, a primeiro momento... Pode voltar, por favor? Volta lá. É isso. Se eu vou lá examinar o cachorro, o gato e tal, eu sinto o pulso forte. Se esse pulso está rápido, opa, excesso de yang. Se esse pulso tá rápido, mas está fraco, pode ser deficiência de yin. E aí, assim, o frio e o calor, né? Diminuiu aqui o que controla o frio. O calor pode estar normal, mas vai parecer que tá em excesso, né? E aí é importante saber disso novamente, porque você pode fazer o tratamento errado e piorar o problema. Entendeu? Até na própria observação do comportamento do paciente durante essa anamnese inicial pode também te direcionar Pode. para qual que está um animal mais agitado, um animal mais calmo? Isso. Geralmente, assim, o yang está associado à energia, a movimento, né? Então, se tem um animal que está agitado, muito provavelmente ele está estando doente, né? Algum excesso de yang ou deficiência de yin, né? Se é um animal que é mais parado, mais frio, digamos assim, a gente volta naquele anterior, né? Está aparecendo ali sinais de yin, que podem ser por excesso de yin ou por deficiência de yang. Então, isso também funciona para a questão de diagnóstico, né? do questão e de direcionar, consequentemente, o tratamento, né? Pode passar, por favor. Aí, uma outra possibilidade também, embora seja muito difícil, assim, não é tão prático como no humano, né? Porque o humano você chega assim, deixa eu ver seu língua, você bota a língua para fora. Você vai ver língua de pet para abrir a boca, é bem chato, né? Então, às vezes, o que funciona é você ficar esperto ali com o celular, com a câmera, né? Opa, o cachorro botou a língua para fora, tira foto para tentar analisar. E aí, tem as regiões, né, dos órgãos, lá que a gente viu dos meridianos, na língua do pet. Então, assim, só por uma curiosidade, por exemplo, se ele tiver alguma lesão, alguma coisinha ali, pode te direcionar Pode. também? Pode. Por exemplo, se isso? o cachorro, sei lá, tá com a ponta da língua ali no 5, né, muito vermelho, pode ser um excesso no coração, ali no meridiano do coração, no órgão do coração. Se tá muito pálido, é sinal de deficiência. Então, você pode ir nesse... sei lá, direcionando o diagnóstico dessa forma. Né? Se tem uma massa está ligado ao físico, né? Ao yin. Então, sei lá, surgiu uma massa ali no cantinho da língua, ali no 3. Poxa, pode ser um problema ligado ao yin, no fígado ou na vesícula biliar. Então, dá para direcionar dessa forma. Mas, assim, é muito sutil. O pulso é bem mais viável para diagnóstico do que a língua. Pelo menos na minha visão. Mas é uma possibilidade, sim, é uma possibilidade. E apesar do... Pelo menos assim, do que eu tenho observado dos cães que eu já vi, já acompanhei. Quando a gente fala em acupuntura, pensa, o cachorro não vai ficar quieto quando você furar ele. Mas, cara, eles ficam extremamente tranquilos durante a sessão, não é? Sim, a maioria deles. Eu acho que o macete é assim, na primeira sessão, se você vê que o cachorro tá agitado, tal, que talvez ele não vai gostar, não faz acupuntura. Faz massagem, faz mocho, até para ele acostumar com você e ver que tá tudo bem. Porque é bem ruim, você chega, você já dá um estímulo, porque a acupuntura não necessariamente é indolor, pode ser que doa. E geralmente, na verdade, quando você está tratando no lugar certo, digamos assim, muito provavelmente vai doer. Até porque, corrija se eu estiver errado. Sim, sim. Quando você coloca a agulha ali, você estimula, você está, na verdade, fazendo com que a energia volte a fluir de forma mais correta, é isso?
Sim, é essa a ideia. E aí E também, você assim, vai mexer ali, aquele ponto deve ter alguma alteração, e aí com isso, você vai regularizar. Só que nisso que você coloca a agulha e vai estimular ali, tem algo chamado de DTI, ou DQI, seria isso, que é uma sinalização que a energia, digamos assim, chegou naquele local. Que você, sei lá, pegou o ponto certo, né? Por exemplo, eu quando faço acupuntura eu sinto choque. Quando pegou o ponto aqui em mim eu sinto choque. Tem gente que sente uma dormência, sente uma coceira e tal. É, com o cachorro não dá exatamente para saber o que ele sente, né? Mas ele demonstra. Geralmente, quando você pega ali o ponto que está precisando de tratamento, ele vai olhar para você. É, se tiver dolorido, ele vai rosnar. Então, assim, às vezes é necessário amordaçar o animal, né? É, ele pode ter uma contração muscular e tal. São sinais de DTI. Na verdade, para o tratamento acontecer, tem que ter esse DTI. Tem que ter essa presença sinalização ali de que de energia, sim. Aí, uma outra questão também que é interessante são os pontos Shu. Os pontos Shu, eles estão presentes entre os dedos e o cotovelo, no caso do braço, né? Ou na perna entre os dedos do pé e o joelho. entre mesmo. Não, Você diz, tem os meridianos, né? Que percorrem o corpo tá. inteiro. Eles estão espalhados, digamos assim, nesses meridianos, né? Mas sempre nos pontos dos Da meridianos extremidade entre essas pro. extremidades, isso. Segundo a história, porque os médicos lá atrás na China iam tratar as esposas dos imperadores e não podiam, né, vê-las nuas ou pegar ali em outras partes do corpo. Então eles tinham que resolver tudo Pé, ali mão e nos olhar. pontos pé e mão e braço e perna e pronto, né? Então, assim, teoricamente é possível tratar tudo usando esses pontos Shu. E a ideia é que nas extremidades, tanto da mão quanto do pé, é ali que o que ele nasce, digamos assim. Aí são os pontos nascente, e aí vai indo, né? Ponto manancial, ponto riacho, ponto rio e mar. Ou seja, começa de um ponto pequeno, digamos assim, né? Da nascente ou do poço e vai ampliando ali a sua Seria como o energia. fluxo de um rio. Como fluxo, isso. Da nascente até o mar, né? Do poço até o mar. E, e aí, assim, como o que depois que passar ali do mar, ele vai continuar fluindo por todos os outros meridianos e por todo o restante do corpo, são partes dos meridianos que influenciam muito o restante do corpo. Porque o que você faz aqui vai ter um reflexo ali lá na frente, no restante do meridiano, no restante do corpo. Então são pontos bem importantes para a questão de tratamento, né? Pode passar, por favor? Aí a gente tem os pontos Shu e Yin, né, que são ligados aos Zhang, né, os órgãos Yin. E são esses pontos aqui. Então, por exemplo, o pulmão a gente tem o ponto P11, P10, P9, P8, P5 e tal. E é interessante também que esses 5 pontos a gente consegue separá-los também em elementos. Então, os E pontos não necessariamente esses pontos eles são sequenciais. não necessariamente. Então, por exemplo, aqui, ó, 11, 10, 9 e 8 são sequenciais, mas aí depois o 6 e o 7 não fazem parte, vai para o 5, no caso do Uhum. pulmão. Né? No caso aqui do baço, por exemplo, ó, tem um ponto BA1, BA2, BA3. Pula o Ele vai 5 BA4, e vai para o 9. BA5. Aí pula os outros, vai para o BA9. Então, não necessariamente eles são sequenciais. Né? E aí, cada ponto tem também um elemento e eu vou falar daqui a pouquinho por que isso é importante também para o Uhum. tratamento. Por isso a importância da gente ter visto lá atrás, né? A gente viu Yin e Yang, 5 Uhum. elementos, tal, são bem interessantes aí para o tratamento dos pets. Pode passar, por favor. Aí a gente tem os pontos Shu e Yang também, e aí muda, digamos assim, a sequência dos elementos, né? Por exemplo, o ponto poço dos Shu Yin começa com madeira, né? Nos Shu Yang já começam com metal, Metal. mas segue a sequência. E uma curiosidade também é que essa sequência dos elementos, para os pontos Shuin também, segue a sequência da geração, né? O metal gera água, a água gera madeira, madeira o fogo, Fogo, terra, e aí a terra gera o metal, metal. volta, né? E aí também aqui os pontos desses meridianos, no caso Yang. Pode passar, por favor. E aí aqui a gente já entra nas possibilidades com relação ao tratamento, né? Então, Que aí é aquela questão que a gente estava citando, a questão da geração e da do controle. geração pai e avós. Isso, né? Mãe, filho e avô, neto, né? Então, por exemplo, primeira coisa, pulmão. Pulmão é ligado ao elemento metal. Então, eu deixei ali
ali o canto direito dos círculos, né, em cinza. E aí, só que cada ponto, a gente viu que tem um elemento também, né? Então, por exemplo, o ponto P11 é a madeira no metal. O ponto P10 é o fogo no metal. Aí Então é a P9... influência de cada elemento no outro. É Isso, assim, isso? porque assim, cada elemento, na verdade, tem os 5 elementos dentro dele, digamos assim. A gente pode ver de uma forma macro e de uma forma micro, né? Uhum. Sim, o pulmão é do elemento metal, mas existe um ciclozinho ali dentro, Dentro digamos dele. assim, dentro dele também. E é importante pro tratamento, né? Então, por exemplo, é, se eu tô com uma deficiência no pulmão, fiz lá o diagnóstico e tal, identifiquei uma deficiência no pulmão. O pulmão é do elemento metal. Então, digamos assim, o ponto do pulmão, do elemento do pulmão no pulmão é o ponto P8, digamos assim. A mãe do metal é a terra, que é no caso o ponto P9. Então eu posso estimular a mãe, porque a mãe vai gerar o filho. Então se o pulmão Então, está com pela deficiência, estimulação do ponto mãe, você consegue influenciar no gerador. positivamente, isso. Né? Na verdade, sim, no gerador do seu gerado. Isso, justamente. A mãe cuida do filho, né? Então, essa essa é a ideia com relação ao tratamento. Então, se o pulmão está ali com deficiência, o elemento metal está com deficiência, eu posso estimular o ponto terra do elemento, Para que porque a ele, então, terra gera o metal, justamente. E aí, pode passar, por favor, vamos ver um outro exemplo. Pode passar novamente? Beleza, vamos ver aqui o estômago, né? O estômago já do elemento terra. Então, por exemplo, o estômago 43 é a madeira na terra, o estômago 41 é o fogo na terra, e assim e assim vai. sucessivamente. E aí, o estômago é do elemento terra. Então, por exemplo, se eu tenho excesso, perdão, se eu tenho, começar com deficiência, tenho deficiência no estômago, que é elemento terra, quem gera terra é o fogo. Então, eu posso estimular O o ponto. ponto E41, que é o ponto fogo na terra. E aí eu consigo estimular e tirar esse elemento da deficiência. Então, como, como eu estava citando, todos os elementos acabam tendo um pouco deles Uhum. ali dentro. Então, a ideia aí é você estimular o gerador para que ele controle essa deficiência. Sim, para ele, digamos assim, alimentar o filho, tirar o filho da situação de deficiência. Mas a gente pode ter uma outra situação, que é o elemento estar em excesso. Às vezes seja excesso, né? Passa para o próximo, por favor, só para a gente... Passa mais um. Beleza, vamos pegar, por exemplo... Passa mais um. Isso, vamos pegar aqui o intestino delgado, né? É, aí o intestino delgado é yang, então são os pontos Shu e Yang que começam no elemento metal agora. Os outros que a gente viu começavam no elemento madeira. O intestino delgado é ligado ao elemento fogo. Então o ID1 é o metal dentro do fogo. ID2 é a água dentro do fogo, madeira dentro do fogo, assim sucessivamente. Vamos supor agora que o elemento metal está em excesso. Sei lá, por exemplo, sendo o intestino delgado, né, o cachorro está com diarreia. Diarreia muito líquida, com cheiro muito forte, sem alimento digerido. São todas características em Yang, características de excesso. O que eu posso fazer? A mãe gera o filho, né? Mas o avô controla o neto. Então, se aqui está em excesso o metal, e quem controla o metal é o elemento fogo. Não, perdão, estou confundindo. Na verdade, o intestino delgado é fogo, né? Quem controla o fogo é a água, perdão. Então, eu posso estimular o elemento água para controlar o neto, que está em excesso. Então seria como se eu usasse a água para apagar o fogo. Para apagar o fogo. Isso, Assim como justamente. usar o fogo para derreter Tem o o metal. metal, isso. Ou usar o metal para cortar a madeira. Entendeu? São possibilidades. E aí volta lá aquilo que a gente estava vendo, né? De identificar se, primeiro, é um padrão de deficiência ou excesso. Ah, é um padrão de deficiência, por exemplo. Mas aonde é essa deficiência? Ah, é em tal órgão. Ah, tal órgão é de qual elemento? É esse aqui. Então tem esse meridiano, tal. São estratégias, existem outras, né? Uhum. Mas essas são as estratégias é, de tratamento mais utilizadas. Né? É interessante. Porque você exatamente trabalhar com, como a gente estava citando aqui, fogo eu derreto metal, então eu retiro o excesso daquele metal Uhum. e vou transformar ele num... Eu vou conter ali o excesso, né? Vou, digamos assim, deixar ele na quantidade que é adequada
dele ter. Para que ele dele tenha estar, funcionalidade. né? Para que ele tenha funcionalidade. E aí tem que saber, digamos assim, temperar também, porque tem que saber até onde seguir o tratamento, né? Porque senão Até vai para chegar você no não gerar, ponto começar a de gerar uma deficiência daquele. Justamente. E aí você vai, né, sempre ali nos atendimentos, né, acupuntura, você não vai muito provavelmente fazer só uma sessão, né? Você vai fazer ali uma sequência e aí você vai avaliando o animal para ver ali para onde que tem que ir. Ou seja, não é só botar agulha. Não é só botar agulha, Tem que saber o que você está fazendo. tem que saber o que está fazendo, porque sei lá, às vezes tem gente que acha que é natural, então não pode dar problema. Pode dar sim, tem como causar problema com a acupuntura, né? Para mim, o que mais chama atenção, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, é fazer acupuntura, por exemplo, numa cadela prenha, numa gata prenha e tal, porque existem pontos que podem ser utilizados normalmente para tratar ali problemas ligados a esses pontos, mas eles podem estimular aborto, por exemplo. Então, a acupuntura pode causar aborto. Então, sim, a gente tem que ter cuidado de fazer uma anamnese, né, ali ampla para entender até a condição física, o estado reprodutivo do animal. Não é só botar agulha. Não é só botar agulha. Tem todo um conhecimento por trás que... Sim, sim. Pode passar, por favor? Mais um. Aí o pericárdio também, né, do elemento fogo, pode passar, pode passar. Aí, por exemplo, o elemento madeira agora, né, a gente tem então o ponto VB41, a madeira na madeira, o VB38, fogo na madeira, e assim sucessivamente. E aí, se, por exemplo, tem algum problema ali na vesícula biliar, no elemento madeira, sendo deficiência, eu vou estimular a mãe, porque a mãe nutre o filho, né? Então, eu vou estimular ali o ponto água na madeira, que é o VB43. Agora, se madeira está em excesso, a gente chama o vô para controlar o neto, no caso, o VB44, que é o ponto metal na madeira. A madeira corta, perdão, o metal corta a madeira. Né? Então, são essas uma das estratégias, né? Uma das possibilidades de tratamento. É algo bem filosófico mesmo. Sim, bem filosófico. Você tem que ter esse conhecimento dos elementos para poder ver como é que você vai trabalhar ali, né? Sim, justamente. Vou ser bem sincero, é bem mais amplo do que eu imaginava. Isso aqui é bom que eu tenho aprendido coisa pra cacete. Então, assim, isso é o básico da própria acupuntura, né? Sim. E aí estava citando que ainda tem a questão das massagens, né? Que seria o Doin, ou não? Ou o Doin é outro... Não, acho que Doin não é da medicina chinesa. Na medicina chinesa, me fugiu o nome. Mas são massagens ligadas aos pontos. Aos pontos, sim. E aí essa estimulação, como você falou, pode ser feita pela massagem. Vai estimular da mesma forma? Então, a massagem ela estimula de forma menos intensa. Ela pode ser, por exemplo, uma terapia de escolha ou uma técnica de escolha, no caso de, sei lá, o animal está com uma área dolorida no corpo, tal, eu posso massagear ali aqueles pontos naquela região para fazer o tratamento. Mas eu posso massagear os pontos e obter um resultado mais menos intenso do que o da acupuntura. O que é interessante é para, digamos assim, ter uma continuidade no tratamento, ensinar o tutor, falar assim, ó, você vai massagear esse ponto dessa forma e tal. Porque é tranquilo, né? Talvez o tutor vai ter muita dificuldade de inserir uma agulha, né? Pode ser até perigoso, mas você ensinar o tutor a massagear ali os locais vai melhorar ali o tratamento como um todo, né? Vai acelerar o tratamento como um todo. Isso também tem a questão da nutrição, né? Dessa mudança de alimentação. Sim. Então, assim, por exemplo, se eu tenho um animal que está com uma doença de excesso de yang, por exemplo, está elétrico o cachorro e tal, existem alimentos que são alimentos frios, digamos assim, e aí eles tendem a levar a energia do cachorro para o yin, para reequilibrar isso. Da mesma forma, existem alimentos que são yang e tiram o cachorro do yin. Então, por exemplo, tem um arroz que eu gosto de chamar de arroz milagroso, que o negócio é muito bom. E geralmente eu prescrevo esse arroz milagroso para cães que estão assim abatidos. Como que é feito esse arroz? Se o cachorro está abatido, ele está ligado muito ao frio, ao yin, ao repouso e tal. Eu tenho que dar movimento, então tenho que dar energia. Então é um arroz que a gente vai cozinhar por 2 horas. Fogo baixo e tal. Então é um arroz que filosoficamente tem muita energia. E vai ficar uma papa
né? Aconselho não colocar sal, nada, porque isso pode mudar a energia do alimento, né? E aí começa a dar esse arroz pro cachorro é incrível. A Arroz, velocidade que... arroz, só arroz? Só arroz. Se encontrar, às vezes não é tão fácil, o arroz oriental, que é usado pro sushi, né? É a melhor opção. Mas não encontrando arroz branco mesmo, arroz integral não, nem parborizado, arroz branco é melhor. E aí fica ali cozinhando por 2 horas, vai acrescentando água, né? Conforme a água vai evaporando. Até ele e tal. secar nessas 2 horas ou deixa Isso, ele vira uma papa ali pelo tempo de cozimento, né? Uhum. E aí vai dando pro cachorro. A maioria não gosta de comer porque não tem sabor de nada, né? Mas é possível, ele fica muito pastoso. Qualquer coisa pode acrescentar um pouco mais de água e dar na seringa pro cachorro, né? Funciona muito bem, funciona muito bem. Eu faço trabalho voluntário numa ONG, na ONG Toga Segura, então a gente recebe cães lá em situações muito ruins, né? Vários nessa situação que eu falei, de abatimento, de diarreia e tal, e funciona como um tratamento muito simples, né? De ser aplicado ali, vejo assim, resultados muito bons ali nesses cães. E a questão da própria alimentação em si, eu sempre ouvi meus avós, coisa que a alimentação é saúde. Sim. Né? Então, não só a questão da alimentação voltada na questão da medicina, mas a própria alimentação natural tem trazido um benefício muito grande, Uhum. né? Sim. Para os animais. E mas sai a questão da... Um outro ponto que eu acho que é interessante com relação à alimentação é pensar, por exemplo, a maioria dos animais eles recebem ração, né? Tem mudado um pouco, mas recebem. E a ração, lembrando lá do arroz, ficou muito tempo cozinhando e tal, Uhum. a ração é um alimento que é muito yang, porque passou por cozimento, por calor e tal. Então, que alguns até processo de extrusão, calor excessivo. Isso dá essa energia pro alimento, né? Então é um alimento muito quente. E aí, às vezes, se a gente tem um animal que já está agitado, talvez tirar a ração pelo menos por um tempo e fornecer alimentos mais frios possa Como ser é que você interessante. determina o que é um alimento quente, o que é um alimento frio? Então, tem livros assim a respeito, né, tabelas, mas que separam, mas geralmente também o que influencia muito é a forma de preparação. Então, por exemplo, se eu forneço uma carne crua para o cachorro ou para o gato, tal, ela tem uma característica mais fria do que se eu der uma Então, carne tem a ver muito com o tempo de cozida, preparo. sim. Mas tem outros pontos também a serem considerados, por exemplo, pimenta é um alimento quente, né? Não recomendar para o cachorro, estou falando de modo geral, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa vai receber um tratamento ali de dietoterapia e tal, ela pode comer pimenta congelada, vai ter efeito quente. Já alguns chás, eles têm efeito frio, tem natureza fria. Então, mas a pessoa toma um chá quente, mas mesmo assim vai ter uma natureza fria. Aquela erva usada naquele chá é uma erva de Isso. natureza fria. Sim, então essa energia quente ou fria não necessariamente está ligada à temperatura. Isso. É uma coisa mais energética mesmo, difícil de explicar em meios ocidentais, digamos assim. Né? Porque como eu falei assim, a gente tem muita mania de ocidentalizar tudo. Sim. Né? E a medicina chinesa ela tem quantos anos já? São 5.000 milhares de anos. Né? Com uma funcionalidade, com eficiência comprovada. Sim. Né? Porque, como eu falei, o cão não tem a questão do vou comer isso aqui, vou melhorar. Ele não tem essa... E eu já vi alguns animais que realmente sim, apresentaram melhoras absurdas após uma sessão de acupuntura, por exemplo. Né? E hoje em dia, como é que você vê a questão da aceitação dos próprios veterinários? Ainda tem muita resistência ou não? Eu acho que tem mudado muito, né? Geralmente, os colegas, digamos assim, mais antigões, eles têm uma maior resistência de achar que isso aí não tem comprovação científica e tal, mas eu acho que às vezes é até falta de pesquisar realmente. Não, será que tem um artigo falando sobre isso e tal? Entra meio que naquilo sei lá, até de um certo preconceito, digamos assim, né? Mas, assim, tem avançado muito e eu acho que entra até um pouco da cobrança do tutor. Eu quero fazer acupuntura e tal, e isso meio que força o veterinário a procurar, né?
Mas assim, os veterinários mais novos, digamos assim, né, eles aceitam bastante. Vários praticam, né, são acupunturistas, e os que não são indicam numa boa, recomendam, né, como tratamento. Então, eu acho que melhorou muito, muito mesmo nesse sentido. Assim como no humano, por exemplo, tem muitos pontos na orelha que você coloca aquela semente. No cão dá para fazer também ou não? Olha, eu acho que é inviável. Eu nunca vi fazerem. Porque Eu acho que você é vai se inviável. sentir incomodado. Sim, e vai acabar coçando, né? Vai retirar e tal. O que dá para fazer é a farmacopuntura, que é eu pegar, por exemplo, vitamina B12 e aplicar ali no Nos ponto, pontos. e vai ter um efeito prolongado, né? É, semelhante àquilo da moxa que eu falei de queimar, ficar uma cicatriz ali e vai ficar estimando por um tempo. É possível aplicar Catigu também nos pontos, né? E Que vai ter ter uma absorção um mais efeito lenta e um prolongado. estímulo constante, é isso? A ideia de se colocar isso seria aumentar A o duração período do de estímulo. estímulo. Isso. Porque aí, por exemplo, sei lá, vou fazer 2 sessões por semana no cachorro, mas ele vai ficar sendo, digamos assim, tratado ali durante o período de intervalo. Ele vai continuar recebendo estímulo e isso acelera a recuperação do animal. Então é bem interessante. Como eu falei, realmente é algo muito mais amplo do que, Só colocar a agulha. como diria o outro, vai muito mais além do que imagina a van consciência. Sim. Né? E realmente, sim, eu vou ser bem sério, eu mesmo aprendi muita coisa. Ah, que legal, legal. Que bom. Né? Porque tem essa visão mais ampla do que só, como eu falei, só colocar uma agulha aqui e estimular. Uhum. Né? Tem todo esse conhecimento por fora que é bem Tem que estudar. interessante. Bem interessante. É bem legal. É muito, como eu falei, isso é muito da medicina integrativa, né? O trabalhar o todo e não só uma parte, né? só uma parte. Até Sim. por isso que, provavelmente, como você comentou, a primeira consulta é bem demorada, né? Sim. Porque depende muito também do relato do próprio tutor, né? Sim. Dessas minúcias, desses detalhes, né? Uhum. É bastante interessante. Bem legal. Gostei. Queria agradecer. Eu acho que foi bem ilustrativo. Bem interessante mesmo. Gostei mesmo. Legal. Que bom. Né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, curso, vídeo institucional, o que vocês precisarem, a galera que faz. Né? Dizer que a gente está no Spotify e no resto desses agregadores de áudio. Pedir que vocês avaliem, dê aquela curte, compartilha, dá aquele apoio para nós. Queria agradecer. Você tem um canal também, né? Tem o canal ANP Dog no YouTube. Né? Foco muito em alimentação natural lá no canal, né? Então procurando ANP Dog ou Edgar Gomes no YouTube, vocês vão encontrar ali o canal. Obrigadão mesmo. Foi um prazer. Precisando, estamos aí. E é isso. Até a próxima semana. Valeu, pessoal.